Tá? Qual é a grande diferença? Até agora eu falei de coisas que são comuns a Ismael e a Isaac. Qual é a diferença? Mãe. A mãe faz toda a diferença. Deus não fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara. Gênesis capítulo 17, versículo 18 e 19. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então Deus, quando Abraão viu que Sara não engravidava, Abraão faz um pedido a Deus: permita que Isaque seja o meu herdeiro e que a promessa do Senhor feita a mim passe para ele. Deus não quis. Ismael. Deus não quis Ismael. Deus falou assim: não, eu vou abençoar Ismael, mas em Isaque, Sara vai ser mãe, o nome vai ser Isaque, e com esta criança eu vou estabelecer a minha aliança. Então Abraão tentou. Abraão amava Ismael como amava Isaque. E ele falou: deixa Isaque ser o herdeiro, Ismael ser o herdeiro. Então Deus falou: não, vou abençoar. Vai ser uma nação grande, poderosa, 12 príncipes. Mas o meu negócio será com você e com Sara. Quem era a mãe de Ismael? Agar, egípcia, escrava. Ela era uma escrava. E aí começa o problema. Então, os ismaelitas, né, que deu origem, vamos dizer assim, aos árabes, porque lá na frente, os edomitas, ismaelitas, eles acabam se fundindo numa tribo só. Né? Então, de certa forma, podemos afirmar que o mundo árabe que conhecemos hoje vem de Ismael. Não seria nenhum absurdo afirmar isso. E quem era Ismael? Filho da escrava, filho da serva. Serva de quem? Da mãe de Isaque, pai dos judeus. E é essa relação que não desce, que não descia na garganta. Tanto que para o Islã, né, para os muçulmanos, o filho que foi oferecido em sacrifício, na verdade, não foi Isaque, foi Ismael. Eles dizem: não. O filho que foi oferecido foi Ismael, não foi Isaque. Então, essa rivalidade passa porque é difícil para eles aceitarem que Ismael é filho da escrava. Qual escrava? Escrava de quem? Escrava de Sara, mãe de Isaque. Então, a grande diferença é Deus de Abraão não chamou somente Abraão, chamou Abraão e chamou Sara. E quem é filho de Abraão e Sara? Isaque. Abraão foi pai de Ismael. Abraão foi pai... Tem alguém me ligando aqui, não posso atender agora, abençoado. Abraão foi pai de Ismael, mas a mãe de Ismael não foi Sara. Então a promessa não foi compartilhada com Ismael. Isso não significa que eles não foram abençoados, seus descendentes não foram abençoados, mas ele não recebeu a bênção que Deus havia prometido a Abraão. E que bênção é essa? O que Deus prometeu a Abraão, que confirmou com Isaque, e confirmou com Jacó, e entregou aos filhos de Jacó. Que bênção é essa que Deus não deu a Ismael e aos seus descendentes? A terra de Canaã, onde hoje é o Estado de Israel. E o que os árabes querem hoje? Os árabes dominam tudo de um lado. Dominam todo o norte da África. Dominam o norte de Israel. Dominam todo o lado, Jordânia, toda. Eles querem exatamente aquele pedacinho que hoje pertence a Israel, que foi presente de Deus. Mas, pastor, desculpa a minha ignorância, mas então Ismael deixa de ser
entre aspas, abençoado porque é filho de uma escrava? Desculpa a minha ignorância, só Não, para ver se eu não, não, entendi. não é ignorância. Ele não deixou de ser abençoado. Ele não recebeu a bênção que Isaac recebeu. Por Deus. Por Deus. Que Ser foi, filho de uma escrava? sim, porque a questão, ele poderia ser filho de outra mulher livre, como Quetura. Quetura não era escrava. E os filhos de Quetura também são legítimos de Abraão, filhos de Abraão. Uhum. Né? E Quetura não era escrava, mas não receberam a bênção de Isaac. A questão não é porque ela É escrava. ela, que eu estou dizendo, claro, Agar, era escrava, porque Quetura não era. E também teve filhos com Abraão, mas eles também não receberam a bênção que Isaac recebeu. Por quê? Porque o negócio de Deus não era com Abraão, era com Abraão e Sara. Ah, entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por a origem ser igual, hoje existem ismaelitas, né, descendentes dos ismaelitas, no caso os árabes, que creem no mesmo Deus de Isaac? Ou teve alguma distorção ao longo da história? Porque se todos eram filhos de Abraão, logo deveriam crer no mesmo Deus. E o que a gente vê hoje em árabe é crer em outras crenças, né? Alá, essas questões assim. Não sei em que ponto isso surgiu. Teve alguma modificação da história? Sim, olha, no início, na verdade, uma coisa que poucas pessoas, né, estudam isso, né? A Maomé, ele praticou o judaísmo. Maomé praticou o judaísmo. Depois, Maomé se converteu ao cristianismo. Maomé foi cristão. Depois, Maomé, ele tem os pontos que ele não concorda, ele funde muita coisa do judaísmo e do cristianismo e coloca a sua própria versão, o seu entendimento, vamos dizer assim, a sua experiência, e ele cria o islamismo. Então, o islamismo vem depois do cristianismo, depois do judaísmo. O judaísmo é a origem de ambas as religiões. Não tem como dizer assim, eu sou cristão, mas eu não tenho absolutamente nada com Israel, eu não gosto de Israel, eu acho um absurdo. É impossível. Se você ler Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, não tem como. Paulo fala assim, nós éramos vamos parafrasear aqui, nós éramos uma árvore que não prestava, que tinha um fruto horroroso. Deus nos pegou e nos enxertou na boa oliveira, uma árvore boa. Então, tudo vem dos judeus, a lei vem dos judeus, o Messias vem dos judeus. Ou vai negar que Jesus era judeu? Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, porque Cristo não é nome, né? Nós falamos Jesus Cristo, né? Na verdade, o nome é Jesus. Cristo é título. Cristo é Messias. Cristo em grego, Messias em hebraico. Então, Jesus, o Messias. Se nós acreditamos que Jesus é o Messias, ora, e ele era o quê? Judeu. Ele cumpriu toda a lei. Então, Paulo trabalha isso muito bem em Romanos. Sobretudo ali, capítulo 8, 9, 10. Vai lendo ali que vocês vão perceber isso com calma. Não é um assunto muito fácil de compreender. Mas o cristianismo vem do judaísmo. Exemplo, a Páscoa judaica. A Páscoa, né? O que é a Páscoa? A Páscoa judaica é a passagem, né, do anjo ali no Egito, que mata todos os primogênitos, né, de Faraó até dos servos, todos os primogênitos, e que vai resultar na saída dos israelitas, e mais algumas pessoas acabaram saindo juntos com os israelitas, mas sobretudo dos israelitas do Egito. Então, isso é a Páscoa. E para nós, o que nós celebramos, nós, os cristãos? Né? A ceia, celebração da ceia do Senhor, ou como alguns preferem, Santa Ceia do Senhor. E o que ela representa? A nossa saída, né, do mundo, né, do sistema mundano, dos princípios, valores, da cultura do mundo,
para essa nova realidade em Cristo Jesus. E celebramos a ceia. Então, foi numa Páscoa, celebração de Páscoa, que Jesus institui a ceia. Por exemplo, os judeus fazem a circuncisão, ainda que para mulheres está de uma outra forma, muito diferente dos homens, né? Mas os homens têm aquele cortezinho ali, né, no pênis, corta aquilo ali. Comparando, seria como se fosse uma fimose, né? Não é bem isso, não, me perdoe, mas é só para ilustrar aqui. E para nós, o que nós temos, os cristãos? Batismo. Deus falou com Abraão assim: se não passar pela circuncisão, não tem parte comigo, não participa da minha promessa. Tanto que quando Moisés vai libertar, ou vai com a missão, né, ser o porta-voz de Deus para que o povo de Israel fosse liberto do Egito, na verdade quem libertou o povo foi Deus, não foi Moisés, né? Mas enfim, no meio do caminho, o anjo do Senhor para Moisés, e a Bíblia diz, e o Senhor queria matar ele. Por quê? Porque ele já tinha, né, 2 filhos e não tinha feito a circuncisão nos filhos. Caramba. E aí a mulher dele, Zípora, fica indignada. E ela fala, não, você não vai fazer, deixa que eu faço. Pegou lá uma pedra afiada e ela corta, né, a pelezinha lá do órgão dos meninos, faz a circuncisão, depois ela volta para ele e fala, você é para mim um marido sanguinário. Fala, ela não tinha entendimento, né? Mas Moisés sabia que todo homem, para participar da herança do Senhor, da promessa que Deus havia feito a Abraão, tinha que passar pela circuncisão. Quando Deus institui a circuncisão, a Bíblia diz que no mesmo dia Abraão levantou, fez a circuncisão dele de Ismael. Inclusive, muita gente não sabe, mas os muçulmanos também praticam a circuncisão. Ismael fez a circuncisão. Abraão fez em Ismael. Sim. E ele já era um adolescente, né? Tinha 13 anos. Né? E quanto mais idade tem, mais dolorido fica, né? Então, isso e o cristianismo? O que diz que você faz parte, que você está aliançado? Qual é o maior testemunho de fé que uma pessoa que se converte, né, vamos dizer assim, a Cristo, ao Senhor Jesus, ele dá? É o batismo. O batismo é uma declaração de fé que você reconhece que Jesus Cristo é o teu Senhor, Salvador, e você, a partir de agora, está fazendo parte da promessa de Deus para todo aquele que crê em seu Filho. Então, todos os nossos cerimoniais vieram do judaísmo. O batismo em águas. O batismo em água começou com João, o Batista, aquele que batizava. Não. Séculos antes era praticado, por exemplo, pelos essênios. Os essênios eram um grupo político e religioso de Israel. Existiam vários grupos, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios, os sicários, os zelotes, os herodianos. Já era uma coxa de retalho, né? Um século antes de Cristo, um século depois, era uma coxa de retalho. Mas os mais conhecidos estão na Bíblia com mais clareza, os fariseus e os saduceus. Mas os essênios, por exemplo, eles praticavam esse rito de purificação 7 vezes ao dia. Tem uma comunidade, né, ali nas regiões do Mar Morto, onde foi descoberto o pergaminho do Mar Morto, texto de Isaías mais antigo que nós temos, fragmento de Isaías, foi descoberto no Mar Morto, em uma das cavernas daquela região de Qumran. Nós vimos lá os tanques onde aqueles judeus, né, que romperam com os sacerdotes do grande templo de Jerusalém e foram praticar sua fé no deserto, eles praticavam o batismo 7 vezes ao dia. Então, um rabino, um mestre da lei, quando recebia um discípulo, batizava ele. Então, o batismo não foi nada inventado por João ou Batista. O batismo, essa prática de batizar pessoas com água, quer seja por imersão
ou por aspersão, ou por efusão, um pouquinho de água na cabeça, salpicar a água ou afundar o corpo todo, não importa a forma, isso vem da onde? Do judaísmo. Então, todos os nossos ritos, todas as nossas práticas, vêm do judaísmo. As sinagogas tinham os diáconos, tinham os anciãos. E aí nós começamos a trazer isso também para a estrutura, né, da eclésia, das comunidades locais, das igrejas, né, como temos hoje em quase todas as denominações evangélicas, diáconos, presbíteros, pastores, bispos. Essa estrutura vem tudo do judaísmo. Tinha as pessoas que serviam, que cuidavam da lei, tinha aquele que pregava, aquele que ministrava, tinha o chefe da sinagoga. Então, é inegável, não tem como negar. O cristianismo saiu do judaísmo. E o islamismo saiu do judaísmo e do cristianismo. Não tem como negar, isso é um fato histórico.